Nós vamos ouvir agora um depoimento da professora doutora Rosa Rossini, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Para essa entrevista, eu vou pedir para o Tiago fazer a pergunta para a professora Rosa Esther responder a pergunta. Tá ok, Rosa? Então, eu passo a palavra ao Tiago. O Tiago é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia. Vamos lá, Tiago. Olá, boa tarde. Bom, a pergunta que nós preparamos consiste em: você gostaria de falar um pouco sobre sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora no programa de pós-graduação em Geografia Humana? Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui participando com vocês e falando um pouco das minhas memórias, que eu já estou na fase de falar das minhas memórias. A sensação que eu tenho, em primeiro lugar, das pessoas que participam orientando na pós-graduação, etc., talvez não a mais velha, mas a que tem mais tempo no departamento sou eu. Cheguei a essa conclusão, porque há outras pessoas mais velhas, mas que se titularam depois de mim, ou que entraram na pós-graduação depois de mim. Eu comecei na pós-graduação em 1977. Orientando a estudantes de mestrado. A minha primeira inscrição foi da Ana Glória Cornélio Madruga, que felizmente faleceu ano passado, e que se formou na Universidade Federal da Paraíba e depois foi contratada como professora da Universidade Federal da Paraíba. Mas o meu primeiro orientando, que defendeu a dissertação de mestrado, foi o Heimei Yoshioka, que fez sobre a transferência da Velha para a Nova Marabá. Então, é muito interessante, porque ele, embora tendo sido formado em serviço social, ele, entretanto, fez um trabalho muito bom da transferência da Velha da Marabá para a Nova, porque a Nova era uma cidade planejada por um arquiteto da USP, eu vou me lembrar o nome dele, foi até diretor da faculdade, e sob a forma de folhas, muito bonito. E o Heimei, nesta ocasião, estava trabalhando em Marabá, coordenando o campus avançado da USP lá, que era exatamente uma espécie de espaço onde as pessoas iam pesquisar ou trabalhar no Projeto Rondon. E o porquê da transferência? Porque onde estava localizada a cidade era um lugar que sofria inundação todos os anos, mas que era exatamente do lado da área de exploração da castanha do Pará. A Nova Marabá é do outro lado do rio. Então, embora tivessem ficado num sítio muito bonito, entretanto, tinham que, na época da colheita, atravessar o rio de canoa todos os dias para fazer o trabalho da exploração da castanha do Pará. E ele acabou sendo o diretor desse programa, então ele tinha todo o material e fez um trabalho muito bonito. E essa experiência também me rendeu um naufrágio, porque no último, eu não oriento nenhuma pesquisa sem conhecer a área. Então, ele me levou para lá para eu conhecer a área de pesquisa.
E me instalei na Velha Marabá, aí a enchente chegou, mudamos de casa, me instalei na Nova Marabá. E atravessando o rio Itacaiunas. No último dia, quando nós fomos embora, eis que pagamos um barquinho que estava à disposição para transportar as pessoas, eram umas 5, 6 pessoas, e o barco bateu no poste do rio Itacaiunas, no rio Itacaiunas, e caiu tudo, caímos no rio, né? E mala, tudo. Bolsa, eu fui a última que emergi. E ao emergir, eu fiquei na cunha do barco. Aí eu voltei de novo, desci. Quando eu apareci à superfície, o rei meio que é amarelo, estava quase alaranjado de tão amarelo, viu? Mas fez um trabalho bonito, foi uma experiência, então foi uma experiência muito interessante e valeu a pena, e conheci uma área nova e conquistei muitas amizades também. E é interessante que eu comecei, depois eu comecei, acho que foi em 78, a orientar doutorado, e, e realmente eu acho que é muito agradável, porque você conhece o estudante, tanto de iniciação científica, como de mestrado, como de doutorado, estimula você a ler muito mais do que você leria, para, inclusive, entrar numa discussão dentro do mesmo, dentro das mesmas possibilidades, e orientar o estudante ou estudante. Agora, eu considero o trabalho de campo essencial para que a pessoa conheça, faça uma análise concreta de situações concretas. Eu, até hoje, faço pesquisa de campo, trabalho com pesquisa de campo, e acho muito importante. A partir de... Desculpa, eu não tenho ideia quantos alunos de mestrado eu orientei, de doutorado, quantos pós-doutor e quantos iniciação científica, mas tudo isso eu já fiz e continuo fazendo com muito prazer, e conforme eu brinquei, eu só percebo que o tempo passou quando eu olho no espelho. Fora isso, eu me sinto até com agilidade e habilidade para fazer todas as coisas. E já participei de uma banca hoje. Tinha 406 páginas de qualificação. Acredita? Lá do Amazonas, da UFAM. E a Fanny, vocês já sabem, mas me honra muito, que eu participei de tantas coisas no Amazonas. Foi um dos primeiros lugares que eu fui para trabalhar com a iniciação científica, e considero a iniciação científica uma mudança de vento na vida das pessoas. E, por isso, o meu forte engajamento com a iniciação científica, né? E realmente, num dos discursos que o professor, que o ex-reitor lá, Marcos Barros, da UFAM, fez, num dos discursos, ele disse: se não fosse a professora Rosa, nós não tínhamos implantado a pós-graduação na UFAM, porque foi através da iniciação científica que nós implantamos com maior força a pós-graduação na área de humanas, em especial nas ciências humanas e sociais, na UFAM. Há uma outra coisa também ligada ao Amazonas, uma vez que ele é do Amazonas, salvo o melhor juízo, mas não tem melhor juízo, o primeiro convênio feito
com como é que se chama mesmo esse casadinho, né? Duas universidades, uma que tem uma nota mais alta e outra que está em formação. Como é que chama esse? É casadinho mesmo. Esse casadinho? Pois é. Acho que o primeiro foi casadinho ou o que nós o que foi feito com a UEA, Universidade do Estadual do Amazonas, né? Que foi o primeiro que o Departamento de Geografia fez com muita resistência de muitos professores do Departamento de Geografia. Foi o primeiro que a Geografia fez e depois descobriu que era muito importante que ganhar pontos também fazendo. E nós simplesmente conseguimos 66 vagas. Eu fiz a intermediação, conseguimos 66 vagas, 33 da Geografia Física e 33 da Geografia Humana, e só perdemos duas desistências, ou uma desistência e uma pessoa que não entregou, qualquer coisa desse tipo. E então, eu estou encaminhando essa discussão no sentido de dizer o seguinte, que tudo que eu tenho feito é pensando na melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Tudo que eu tenho feito, eu tenho pensado num trabalho de qualidade e, por acaso, acabou sendo o primeiro que o departamento fez, eu nem sabia, né? Esse casadinho, foi através do meu intermédio, e depois, quando eu me aposentei, a Sandra pegou o peão e levou à frente, o que foi muito importante. Né? A outra coisa, eu comecei uma vez uma fala no Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, dizendo: eu me honro muito de ter nascido de uma família italiana. E porque na família italiana a mulher é um zero à esquerda. E sendo um zero à esquerda, todos os olhares estão voltados para o filho maschio. E a mulher faz o que quer. Foi isso que aconteceu comigo. Todos os olhares estavam voltados para o meu irmão. Para ele, tudo era proibido se as coisas não fossem muito fáceis. A tal ponto que eu saí de casa com 10 anos e meio de idade, não tinha 11 anos. E dentro de um espírito assim, não foi aventura, eu estava fazendo o exame de admissão, preparatório para o exame de admissão. E viajava todos os dias de Serra Azul para São Simão. E aí a professora disse: olha, Rosa, se você não estudar bastante, você não vai entrar no ginásio. Aí uma colega disse para mim, uma coleguinha também da mesma idade, disse para mim: ah, Rosa, fica na minha casa. Pois, coitada, deve ter sido um susto para ela. No outro dia eu cheguei de embornar na casa dela. Sabe o que é embornar? Embornar é exatamente um saco onde as pessoas punham roupa, né? E gente pobre não tinha mala nem de papelão, né? Era muito comum na minha geração a mala de papelão. E aí eu fiquei na casa da menina um mês e ficamos estudando. No fim do mês, um pouco antes do exame, meu pai foi ver onde eu estava. Aí ele chorou porque viu que eu estava estudando mesmo, né? Mas é muito interessante. Quando o meu irmão foi para Ribeirão Preto, ele ficou na casa do tio. Quando eu fui para Ribeirão Preto, 4 anos depois, meu pai falou: você vai para casa do tio? Eu falei: não, já reservei pensão. Mas não temos dinheiro. Eu falei: eu quero um crédito.
Era um crédito de 2 meses. E eu fui para a pensão. Chegando lá, eu fiquei procurando um emprego. Aí uma das colegas do curso normal falou: Rosa, você está querendo aí pegar dinheiro dando aula particular para criança? Nós, nós somos convidados para dar aula particular, mas de graça, porque nós estamos no colégio de aplicação. Vem jogar basquete comigo. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, viu? Para esta época. Porque eu fui jogar basquete e ganhava minha sobrevivência jogando para Ribeirão Preto basquete. E treinava 4 horas por dia. Foi uma maravilha. E assim eu fui levando, mas sempre dizendo que queria ser professora de geografia. E eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos. Eu brincava, dizia que eu vivia com o braço roxo de beliscão da minha mãe. Aí, mas por que de beliscão da minha mãe? Da sua mãe? Porque eu dizia, desde os meus 12 anos, que eu queria ser professora de geografia. E por que eu ganhava o beliscão? Porque a minha mãe, que era servente da escola também, falava: como é que você quer ser mais importante que a filha do diretora? E blife, dava o beliscão em mim. Eu falei: mas eu quero ser mulher, eu quero ser professora de geografia. Então, quando eu fui para Ribeirão, o meu professor de geografia de São Simão morava em Cravinhos. Então, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, eu ia na casa dele para ele me dar mais lição de casa para eu aprender um pouco mais e fazer o vestibular. Então, eu tive sempre objetivos muito claros e muita clareza da importância da geografia. E esse professor, meu professor James Noronha de Souza, ele não adotava livro didático. Isso em 1950 e nada, né? Ele já tinha o livro do professor Álvaro de Azevedo. Ele entrava com o mapa enrolado no braço, pendurava na parede e obrigava a gente a abrir o Atlas e acompanhar o Atlas, né? Eu ia acompanhar a coisa. Então, essa minha vocação geográfica vem também da minha nona, da forma pela qual a minha nona me conduzia para as coisas. Como esta vocação vinha da sua nona? Falei: pois é, a minha nona me levava 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade para o campo para buscar lenha, para abastecer o fogão. E aí ela explicava a importância de cada lenha para a manutenção do fogo. E eu fui aprendendo, tanto é que eu sou apaixonada também pela biogeografia. E ela ia visitar as amigas na fazenda não, na colônia, onde meus pais, meus avós tinham trabalhado como no plantio e colheita do café lá na colônia, né? Então, ela ia visitar as famílias lá. E eu comecei a também me preocupar como era diferente a casa do estrangeiro, do imigrante italiano, e a casa do nacional da terra. E isso realmente também já foi um outro motivador da explicação da escolha da geografia como profissão. Então, é muito interessante esse dado. A outra observação, consideração que eu quero fazer é que esta história de ser
de ter uma origem italiana em que a mulher é um zero à esquerda, me levou também a ter uma preocupação de discutir na geografia a participação da mulher como força de trabalho, né? Mas, na realidade, eu, eu estava começando a trabalhar, já no mestrado, eu já discutia a questão da mão de obra volante, mas sem uma base teórica propriamente dita, né? E aí, na livre docência, é que eu fiz um esforço de, de tentar discutir a questão inserir a mulher na geografia, em outras palavras, porque a discussão eterna é que a mulher não era categoria de análise, tá certo? E assim eu tive muita dificuldade. Porque eu não sabia como introduzir a discussão. Porque ou eu ia fazer uma péssima sociologia, uma péssima antropologia, uma péssima história, se eu não tentasse ver como introduzir a discussão. Apesar de que, em 82, eu organizei um evento, um seminário no encontro da UGI, e uma parte era realizada em São Paulo, e eu, já nessa altura, já era membro do grupo de estudos de geografia da União Geográfica Internacional. Aí vieram algumas pessoas também desse grupo de estudos, vieram umas pessoas do IBGE, assistiram, a Inês, inclusive, assistiu a esse seminário, mas, mesmo assim, pairava a dúvida como inserir a discussão de gênero na geografia, né? Aí, em 83, ou melhor, 82 ainda, isso foi em julho e setembro, eu fui no primeiro evento da UGI, que aconteceu em Cagliari, na Sardenha, financiado pela FAPESP, o papel da dona na geografia. E, mesmo assim, também ainda a questão estava um pouco mais... não deslanchava. Mas, em 83, foi publicado o primeiro livro, Geografia e Gênero, pelo grupo da UGI, inclusive, do qual eu participava como membro, e teve o Congresso da União Geográfica Internacional em Paris, para vocês verem que hoje as coisas estão muito mais fáceis. Eu tive que ir a Londres, de Londres a Durham, para comprar o livro, né? Porque era tão complicado você comprar o livro à distância. E passei também pela Espanha e por Portugal, conversando com os colegas como introduzir a discussão de gênero na geografia. Mas, na realidade, o grande estalo mesmo foi quando eu, através, numa leitura, numa discussão, numa conversa e num esforço científico, através do trabalho, a mulher produz e reproduz o espaço. Esse foi o primeiro grande gancho da discussão de gênero na geografia, e eu demorei 12 anos do doutorado à livre docência para conseguir introduzir a discussão de gênero na geografia, porque uma coisa é um trabalho quantitativo, o outro é introduzir a mulher como categoria de análise, né? Que isso também foi um dado muito importante, e eu fico muito honrada também. Agora, hoje nós temos
eu estou aqui numa discussão ferrenha comigo mesma. A Joseli tem trabalhado muito com as geografias malditas, geografia do corpo, sexualidade e espaços. O outro também da Joseli, interseccionalidades, gênero e sexualidades na análise espacial. Esse outro, geografias subversivas, também da Joseli. E tem esse daqui que muito me honra, geografias feministas e das sexualidades, encontros e diferenças, que a Joseli ofereceu a mim, o que me deixou muito honrada. Ah, não, desculpe, é outro. Esse daqui é da Dorian. Agora eu perdi. Depois eu pego o livro que ela ofereceu, tá ali, eu achava que era esse daqui. Mas agora eu estou aqui numa discussão comigo mesma, pensando que eu ainda não estou satisfeita com o que está sendo trabalhado, meu corpo, meu território, entende? E que é exatamente a nova bandeira da Joseli, e também agora eu comprei o livro lançado já há uns 2 meses ou 3, do Aesbaert, do Rogério Aesbaert, que ele trabalha território como reexistência do corpo-território ao território-corpo, né? Estou fazendo um esforço de leitura para compreender ele, porque a explicação corpo-território, território-corpo, está muito presa ainda à antropologia. Então, nós temos que tentar desvendar um pouco mais, mas eu estou fazendo um esforço de entrar num acordo também com o Rogério para ver se, e com a Joseli, para ver se a gente consegue usar essa expressão do ponto de vista científico, não como a ideia que está sendo trabalhada mais na sociologia. Apesar de que, no trabalho do Rogério, os índios já falam no meu corpo, no meu território. Muito obrigada. Agora me coloco à disposição. Não sei se eu esgotei o tempo ou não. Não tenho impressão que... Não, Rosa, foi ótimo. A gente queria mesmo que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e localizasse a investigação sobre o gênero. Você é pioneira na geografia, nesse debate. Não só nisso, você também abriu uma perspectiva de um debate interdisciplinar sobre o gênero. Você montou um grupo, eu me lembro do grupo que você montou. Não, eu, inclusive, coordenei o núcleo de estudos de gênero da Universidade de São Paulo, quando a professora Eva Blythe foi trabalhar no exterior. Mas nós criamos o núcleo de estudos de gênero em 1985, na USP. Então, eu acho que é bom, porque às vezes a gente esquece da história e acha que a gente está construindo, criando coisas novas, quando há uma trajetória nela. Então, eu queria te agradecer exatamente por você ter falado sobre a sua pesquisa sobre gênero, o pioneirismo dela, que é muito importante ter localizado isso na sua história. Também queria lembrar que essa sua relação com Manaus, com a Amazônia, esse seu imenso trabalho, também é uma parte importante da história do programa de pós-graduação da USP, porque através do programa se abrem outras perspectivas, outros encontros, e você acabou de receber o título de doutor honoris pela Universidade de Manaus, exatamente coroando esse seu trabalho, não é? Esse seu trajeto incansável pela geografia do Brasil. Queria te agradecer muito, queria lembrar que
que, quando eu era estudante, eu fiz um estágio de 1 ano contigo, na Você foi secretaria. minha experiência em iniciação científica. Antes de existir, foi 74, Não, 73, 71. 73, eu fui sua É, aluna, fiz um estágio de 1 ano com você, foi um ano de extremo aprendizado. publicamos um livro, Publicamos um atlas, não é? A gente fez o um atlas, primeiro Atlas. e foi você quem abriu espaço para um debate extremamente verticalizado na geografia. Eu me lembro que a gente ia para o estágio e era uma delícia, porque além de fazer o trabalho que a gente tinha que fazer, o Atlas, que foi publicado e ficou muito bonito, a gente tinha longos debates sobre a geografia. Uma parte importante da minha formação Anice como Lecoq geógrafa Miller. veio exatamente desse estágio, que, coordenado por você, você convidou a professora Anice Lecoq Miller, que foi minha orientadora de mestrado, e foi um momento, para mim, muito importante na minha formação, e foi muito agradável, né? Porque as discussões eram muito instigantes, né? E a gente se divertiu bastante estudando e aprendendo com você. Então, eu queria agradecer duplamente. É uma honra estar aqui te entrevistando, e também é uma honra ter sido orientada por você, ter tido o início da minha trajetória, da minha formação na geografia, eu devo a você. Então, eu queria agradecer duplamente pela entrevista e pelo papel que você teve na minha vida. Muito Então, honrada. queria agradecer muito, queria agradecer o Tiago por dividir comigo esse momento. Então, é isso, Rosa. Muito obrigada, hein? Então, eu que agradeço, à disposição. Mas, no fundo, eu diria que o meu engajamento na iniciação científica começou em 71, 72, sem saber, né, na Secretaria da Educação, Isso mesmo. e depois, com a criação do PIBIC, eu fui a pioneira praticamente da aceitação em participar, e acabei fazendo minha opção Norte-Nordeste, e para o Norte-Nordeste foi muito importante também, exatamente porque eles estavam dando os primeiros passos do ponto de vista da motivação para a criação e implantação da pós-graduação nas ciências humanas. E esse foi meu quarto honoris causa por conta desse engajamento no PIBIC, que foi que foi Porto Velho, foi Universidade Federal do Piauí, foi Universidade Estadual do Piauí, e, na realidade, essas duas foi por uma outra razão, e que eu também devo agradecer aos meus estudantes, em especial a Elisinha, que conversou no CNPq, numa reunião que ela teve lá, não me lembro por quê, dizendo, mas a professora Rosa é pioneira e na questão da discussão de gênero na geografia, como que não aparece ninguém da geografia como mulher pioneira. Então, a Elisa me introduziu, fez o texto, e foi uma surpresa para mim também, uma alegria, e a Ana, a Aninha do laboratório, deu uma colaboração, e eu apareci, foi a primeira mulher geógrafa que apareceu como as mulheres pioneiras do CNPq em 2000 e... É verdade, você ganhou uma medalha, né? Não, isso é outro assunto. Esse é outro. Esse é outro assunto. Mulheres pioneiras, eu acho que foi em 2013, 2014. 2013, 2014. A medalha que eu recebi, muito provavelmente deve ter sido pelo fato do meu engajamento no PIBIC, porque é uma indicação uma ordem, num grupo científico sediado
no Rio de Janeiro, eu recebi a Ordem Nacional do Mérito Científico do governo federal, né? E na condição de comendadora. Então, tudo que eu tenho feito, não tenho perseguido nenhum título, mas tem acontecido por conta exatamente, talvez, das pessoas reconhecerem as inovações. Obrigada.